Prisioneiros de Jesus. Quando Jesus nos convidou para segui-lo, ele fez uma proposta que se encontra no capítulo 16 de Mateus, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E dentre as pessoas que aceitaram esse desafio, esse convite de Jesus Cristo para segui-lo, independentemente das circunstâncias adversas, foi o apóstolo Paulo. Há duas etapas na vida deste homem. Ele fala da sua vida pregressa, quando vivia como judeu, e um ferrenho religioso apegado ao judaísmo. Ele declara na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 em diante: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 9. Paulo aqui está enumerando os títulos honoríficos que ele tinha antes de se tornar um cristão. Mas desde que o convite de Jesus para segui-lo implicava no despreendimento de todos os títulos humanos, ele se dispôs a abandonar todos aqueles títulos e vantagens que o cargo lhe dava e agora passou a ser um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que diante da sua decisão ele sofreu a perda de todas as coisas, aquelas que ele havia mencionado. E ele considerava tudo que havia perdido, pelo amor a Cristo, como escória, como refúgio, como lixo, tudo para ganhar a Cristo. E então, como cristão missionário, Paulo, várias vezes na sua vida, ele foi preso. Ele se chamava, ou se autodenominava, prisioneiro de Jesus. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. No livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Na sua carta a Filemão, versículo 1, Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e eu, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Na mesma epístola, versículo 9, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele declara: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em açoites, em prisões,
muito mais. Aí estão repetidas vezes, como o prezado ouvinte acabou de perceber, Paulo confessando abertamente, declaradamente, que ele ostentava agora um título do qual não se envergonhava. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele esteve em várias prisões, em Jerusalém, em Cesareia, em Filipos, de acordo com o registro de Atos 16, 24. Ele esteve prisioneiro por 2 anos inteiros em Roma, de acordo com o livro de Atos 28, 16 a 31. Ele escreveu a segunda carta a Timóteo 2,9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Você há de perguntar, geralmente um prisioneiro é alguém que transgrediu a lei, que cometeu um crime. Paulo se declara prisioneiro. Em qual sentido ele era prisioneiro? Algum crime cometido no passado? Algum crime cometido depois da sua conversão? Nossa resposta à luz da Bíblia Sagrada é que não. Em que sentido, então, Paulo se considerava um prisioneiro? Ele se declarava prisioneiro quanto ao caráter. Havia uma situação nele interna, interior, em que ele procurava viver uma vida cujo caráter trouxesse glorificação para o nome do Senhor Jesus Cristo. Na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz ele: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então ele como que crucificou a própria carne, seus desejos, seus ímpetos, para poder dignificar com a sua forma de viver o nome excelso de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 9, 27, ele ainda reitera: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E eu me permito perguntar a você, prezado ouvinte, você se considera um prisioneiro de Cristo quanto ao caráter? Paulo era prisioneiro de Jesus quanto à doutrina. Nesse particular, ele também era intransigente. Ele teve um problema doutrinário na região da Galácia, quando os judaizantes entraram nas igrejas que lá estavam e passavam a ensinar outro evangelho, segundo o qual a salvação se efetivava por meio da obediência à lei. Paulo ficou sobremodo preocupado e, escrevendo uma carta aos Gálatas no capítulo 6 e capítulo 1, versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E ele vai dizendo mais: mas ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho além de que já vos tenho anunciado, seja anátema, expressão que significa maldito. Outro evangelho é considerado maldito aquele que anunciar. Na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele aponta o seguinte:
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Aqui estava ele então como um defensor da fé cristã, da doutrina ortodoxa, e ele chegou a dizer: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, 1 Timóteo 6:3, então ele está dizendo para não termos contato com essas pessoas que são discordantes atrevidamente nas suas palavras agressivas. Ele está apontando que ele, Paulo, ele cria no que havia recebido do Senhor Jesus, e era exatamente isso que ele transmitia para outros. Quando você abre 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23, quando ele fala da ceia do Senhor, ele aponta: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Estava ele falando exatamente a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E meu prezado irmão, você é um prisioneiro de Jesus no que concerne a verdade ortodoxa da Bíblia Sagrada? Ou você tem um entendimento ecumênico? Vale a sinceridade, independente do que se crê. É essa a sua forma de pensar? Se pensa assim, não está prisioneiro de Jesus quanto à doutrina, na forma que Paulo está expondo a sua posição. Então, doutrinariamente, nós temos que nos apegar à verdade a verdade da palavra de Deus, em alguns sentidos até que podemos achar muito duro a expressão de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 16, versículo 17 em diante, ele diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Está recomendando que pessoas que promovem dissensões, discordâncias dentro da igreja sejam afastados da comunhão dos irmãos. Paulo era prisioneiro quanto à esperança. A escatologia de Paulo tinha como alicerce a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele então enfatiza a ressurreição de Cristo, falando que a ressurreição de Cristo ocorreu corporalmente. Ele não era um espírito glorificado depois de ressuscitado. Ele tinha um corpo glorificado. E diz ele: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14 a 17, ele repete por duas vezes esta mesma expressão. A palavra vã, também citada duas vezes, significa inútil. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação que essa pessoa faz.
Se não crê na ressurreição de Jesus Cristo corporalmente, dizendo que o corpo de Jesus foi escondido e que nas aparições dele durante 40 dias, antes de ir para o céu, eram apenas formas de materialização de corpos vários, isso é uma aberração. E Paulo contestava, dizendo que essa pessoa, ao negar a ressurreição de Cristo, estava perdendo seu tempo na sua forma religiosa. Mas como Cristo ressuscitou dos mortos, ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É o que Paulo, por fim, define neste mesmo capítulo 15 de Coríntios, versículos 51 a 53. Eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aí está, prezado ouvinte, a esperança de Paulo, como prisioneiro de Jesus Cristo, não se afastava da fidelidade no que cria para o futuro. E ele reitera em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, esta mesma esperança quanto à vinda de Jesus Cristo e essa metamorfose, essa transformação que se dará com o nosso corpo. Alguns já sepultados, outros vivos, seremos transformados para subir com corpos glorificados ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo era prisioneiro de Jesus. Não se envergonhava desta condição. O que eu perdi de títulos em frente àquilo que eu ganhei, eu considero que perdi como esterco. Então era prisioneiro de Jesus no caráter, prisioneiro de Jesus quanto à doutrina, prisioneiro de Jesus quanto à esperança. Você, meu prezado irmão, você é um prisioneiro de Jesus Cristo nos mesmos sentidos que Paulo o era. Que possa você dizer: sim, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo.